Olá, hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Rebeldes ucranianos pró-Rússia ordenam evacuação de civis no leste da Ucrânia. Estados Unidos criticam Bolsonaro por demonstrar solidariedade à Rússia. Passa de 120 o número de mortos devido às chuvas em Petrópolis. Separatistas ucranianos pró-Rússia ordenaram nesta sexta-feira a evacuação da população civil de regiões no leste da Ucrânia. A ação demonstra uma nova escalada na tensão entre o Ocidente e a Rússia, que tem em torno de 150 mil militares próximos da fronteira da Ucrânia. As primeiras pessoas a serem deslocadas foram mulheres, crianças e idosos, que foram direcionados rumo ao território russo. Canais de televisão russos mostraram imagens das evacuações, incluindo o deslocamento de crianças no pátio de um orfanato. Mais cedo, um comboio humanitário das Nações Unidas foi atingido por bombardeios disparados pelos separatistas, segundo as forças ucranianas. Mas não houve feridos. Para justificar as medidas de evacuação, a autoproclamada República Popular de Donetsk, no leste da Ucrânia, denunciou supostos ataques de forças ucranianas. Os rebeldes também dizem que o governo prepara uma invasão na região, que está em disputa. Kiev nega essas informações. O Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou que não planeja nenhuma ação violenta contra os territórios separatistas, dizendo-se comprometido com uma solução pacífica para o conflito. Para os Estados Unidos, a movimentação no leste da Ucrânia pode ser um pretexto para Moscou justificar um ataque a qualquer momento contra a Ucrânia. Nesta sexta-feira, a Alemanha acusou a Rússia de colocar em risco a segurança da Europa com exigências que remetem à época da Guerra Fria. A declaração foi divulgada enquanto líderes ocidentais chegavam à Conferência de Segurança de Munique, que vai ocorrer também durante todo o final de semana e deve ser dominada pela crise da Ucrânia. Antes da cerimônia de abertura da conferência anual, a ministra alemã do Exterior, Annalena Baerbock, afirmou que Moscou precisa exibir passos sérios em direção à desescalada. Baerbock também lamentou que a Rússia não tenha enviado representantes para o encontro. Esta é a primeira vez em 30 anos que os russos não têm uma delegação oficial no evento. A polícia do Canadá começou a prender manifestantes e a retirar caminhões que trancam ruas e avenidas de Ottawa há 3 semanas. Os protestos do chamado Freedom Convoy, ou Comboio da Liberdade em português, ocorrem contra medidas restritivas anti-Covid-19. As primeiras prisões ocorreram nesta quinta-feira, quando 2 líderes dos protestos foram detidos. As detenções de manifestantes continuaram nesta sexta. As manifestações, compostas principalmente por caminhoneiros, começaram devido à imposição do governo canadense em exigir vacina contra o coronavírus para quem entra no país. Mas logo se transformaram em um grande protesto contra as restrições anti-Covid-19 e também contra o governo canadense. Os bloqueios levaram ao fechamento de fronteiras entre o Canadá e os Estados Unidos, o que tem provocado prejuízos aos 2 países. Os Estados Unidos criticaram a demonstração de solidariedade à Rússia feita pelo presidente Jair Bolsonaro durante encontro nesta semana com o presidente russo, Vladimir Putin. A crítica surge justamente no momento em que a Rússia acumula tropas nas fronteiras com a Ucrânia, provocando preocupações no Ocidente de que possa invadir o país vizinho a qualquer momento. O Departamento de Estado americano disse que a iniciativa de Bolsonaro em mostrar solidariedade à Rússia mina a diplomacia internacional destinada a evitar um desastre estratégico e humanitário. E também que o pronunciamento não poderia ter ocorrido em momento pior. Na última quarta-feira, Bolsonaro se reuniu com Putin em Moscou. Momentos antes da reunião, que ocorreu a portas fechadas, ele disse a Putin ser solidário com a Rússia, sem especificar se referia ao conflito com a Ucrânia. O posicionamento brasileiro sobre a atual crise na Ucrânia tem alguma importância porque o país ocupa um assento rotativo do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil também tem status de aliado militar extra da OTAN, concedido pelos Estados Unidos durante o governo de Donald Trump. Em 2021, já na gestão Biden, os Estados Unidos disseram apoiar o Brasil para que o país se torne parceiro global da OTAN. A medida poderia aumentar o acesso dos militares brasileiros a armamentos e treinamentos da aliança militar.
Passa de 120 o número de mortos devido às chuvas que atingiram Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, nesta semana. As buscas começaram na quarta-feira e os bombeiros acreditam ainda ser possível encontrar pessoas com vida embaixo de escombros ou na lama. Na noite desta quinta-feira, voltou a chover forte na região, o que fez diversas sirenes de emergência serem acionadas. Além das dezenas de vítimas e desaparecidos, as chuvas também provocaram danos ao patrimônio histórico da cidade. Entre os prédios danificados estão a Casa da Princesa Isabel e o Palácio Rio Negro. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, realiza vistorias para mapear o impacto. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.